Então, gente, boa noite a todos, todas, todes. Desculpe aí o atraso, tivemos um problema técnico. Estamos iniciando nessa, nesse aprendizado aí, né, de criar link, jogar no YouTube. Isso tudo muito novo para todos nós e a gente às vezes faz confusão. Desculpa. Então, a gente vai começar, né, essa roda de conversa aí com Carlos Dairel. Essa é uma ação do Núcleo de Estudos e Pesquisas Rurais, o NEPRO, que é um núcleo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, do campus Araçuaí. Nós iniciamos em 2016 com esse núcleo, né, que a gente tem essa necessidade de aproximar dos sujeitos do campo, né, das populações atendidas pelo campus Araçuaí também, nessa região aqui, com foco nos povos tradicionais, no campesinato, nos movimentos sociais ligados à temática do campo. E a gente tem o propósito de aproximar mesmo o Instituto das questões que envolvem o mundo rural, né, com foco nas especificidades regionais do Vale de Jequitinhonha e norte de Minas. Então, o núcleo ele surgiu dessa percepção, né, da enorme lacuna que existe em termos de produção científica, do distanciamento das práticas do campus com as comunidades camponesas. E aí a gente vem trabalhando nesse sentido de tentando aí congregar esforços de alguns pesquisadores do campus, de estudantes também, com comunidades, né, pessoas, lideranças aí da comunidade, que faz parte do núcleo. E a gente tem aí debruçado sobre algumas temáticas, como a educação do campo, dos conflitos socioambientais rurais, dos direitos territoriais, da agroecologia e movimentos sociais rurais. Então, a roda de conversa, ela tem surgido, assim, foi um jeito que nós encontramos para cumprir com essa proposta, com esse propósito do núcleo. A gente fez algumas rodas de conversa muito bacanas em 2017 e 2018, que a gente chamou de rodas de conversa ao pé do tamboril, né? Conseguimos reunir pessoas, ouvir bastante também, agricultores, lideranças, foram encontros bem animados. Em 2019 nós realizamos outro momento também, aí já com intercâmbio com a universidade, com um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington, que estava aqui. E ano passado, com a pandemia, a gente deu prosseguimento com as rodas, né? Tivemos um momento com o pesquisador Bernardo Vaz, que fez uma pesquisa sobre a comunidade quilombola Córrego do Narciso. Em abril deste ano, junto com as celebrações do Abril Vermelho, realizamos um momento de conversa com Mara e Sueli do MST, do assentamento Aruega. Foi um momento muito bacana. E agora a gente está aí propondo nessa conversa com esse grande pesquisador ambientalista, que é o Carlos Dairel. É uma das pessoas mais comprometidas assim, que eu conheço. Lógico que a gente conhece muitas, mas assim, é uma das pessoas que eu destaco com compromisso aí com a questão socioambiental, né, com as questões éticas, com a questão das populações campesinas, dos povos tradicionais. Então, a referência para nós, essa participação e uma alegria muito grande do Carlinhos aqui conosco nessa noite, né, nesse momento. Eu não me apresentei, né, esqueci, desculpa. O meu nome é Neusimira, mas como é um nome muito, muito raro, né, aí me acharam um apelido mais raro ainda, que é Neca. Então, eu sou Neca aí, pode me chamar de Neca aqui, em qualquer lugar do Brasil é Neca. Então, antes de apresentar o Carlinhos, a gente vai vamos assistir um vídeo que trata um pouco dos 3 povos tradicionais, né, dos geraizeiros, quilombolas indígenas. É um vídeo do Museu Vivo dos Povos Tradicionais de Minas Gerais, produzido aí pelo Solar dos Sertões,
e que surgiu aí desse desejo de preservar e reconhecer o legado cultural dos 7 povos mineiros, que aí a gente vai ter oportunidade de ouvir o Carlinhos nos falar desses povos mineiros. Então, a gente vai assistir agora o vídeo, né? Esse momento aí para valer como a mística do nosso encontro. E, em seguida, a gente vai ouvir também a professora Lília, que tem um projeto sobre povos originários aqui do campus Araçuaí. Então, vamos assistir o documentário. Ser geraizeiro são pessoas que têm consciência dos valores dos gerais e que sempre sobreviveram tradicional dos gerais. Sou geraizeira, muita honra, geraizeira, Cacunda Divina, e como diz o caso, roedeira de Pequim, né, que é o que o povo conhecia a gente, né? É você ter a liberdade de você ver o cerrado, você trabalhar na sua roça, você ter tudo que você quer, você planta, você colhe, você cria animal, é muito gostoso demais ser geraizeiro. Ao ser geraizeiro, por exemplo, a própria palavra gerais é um bioma, né? Que a gente muito conhecido, a gente fala cerrado, mas o pessoal tradicionalmente conhece por gerais, né? É a área de tinha muita riqueza de água, muita caça, muito peixe, muita fruta nativa. Então isso é gerais. E uma terra também que não tinha limite, não tinha dono, todo mundo é dono, e a gente usava ela comum, era de uso comum, todo mundo criava o gado, na solta, coletava fruta, fazia a roça onde queria, pescava ou caçava onde queria, então era muito legal a questão dos gerais, muito recurso. É a casa da mãe, a terra, viu? É a casa da mãe. Você tem fartura, você pode apanhar dali, doar para outros que não tem, que você não sente falta. Tem fartura de milho, amendoim, com graça, mandioca, eu faço goma, eu faço biscoito para me vender. Os gerais têm vários valores, tem esses que eu já falei, e aí vem os valores medicinais dele. Porque no tempo do meu avô, mesmo da minha mãe, várias doenças, ninguém procurava farmácia, não. Era tratado com os gerais. Em seguida, a gente tem os frutos dos gerais, que é sustentabilidade para o ser humano e também para os animais, né? Como o rufão, a mangaba, o piqui. Aí vem o valor dos gerais preservados para as nascentes de água. Dentro do município de Rubelita, o último rio que está acabando de morrer é a Vacaria. Os outros já morreu tudo. Por quê? Porque acabou com os gerais. Enquanto tinha gerais, tinha água. Acabou os gerais, acabou as águas. A gente lutou muito para proteger o cerrado, para a gente ter orgulho de ver hoje o cerrado em pé, voltar nossas águas, que nós era rico de água, muitas nascentes já estão voltando. Nunca vai faltar água, não. E os gerais, ele não é só para Rubelita, e não é só para Montes Claros, e não é só para Belo Horizonte, e não é também só para o Brasil. Ele é para o planeta inteiro. Ele tem a ver no planeta inteiro. Bioma único e exclusivamente brasileiro. O bioma Caatinga, ele é muito interessante de se viver nele, prestando atenção e olhando com os olhos que precisa enxergar. No período da chuva, é tudo muito verde, muito maravilhoso, uma terra muito fértil, tendo a chuva, tudo que se planta dá. Agora, chega o período da seca, onde acaba saindo, terminando o período da seca, ele vai adormecendo, vai ficando tudo muito cinza. E a maioria das pessoas acha que é fake,
não gosta, que é triste, eu vejo com outros olhos. Eu vejo a natureza adormecida, descansando, na paz que ela tem, e segurando, né, a produção, segurando a água da sobrevivência. E mesmo nesse período de seca, vem um buzeiro brotando e mostrando a sua força, produzindo do nada, sem chuva nenhuma, e mostrando a riqueza que se tem. Então, viver na Caatinga é só prestar atenção e ter amor por ele, que é muito gostoso viver na Caatinga. Sou catingueira, adoro ser catingueira e amo a Caatinga. Meu nome é Anália Tuxá, mas o meu nome na idioma é Raonerê Tuxá, que quer dizer flor da água. Eu sou cacique do povo Tuxá. Estamos hoje no município de Buritizeiro, no distrito de Cachoeira do Manteiga, e nós somos remanescente dos Tuxás de Rodelas, extremo norte da Bahia. Rambianque, Hilário de Bazaxcoa, Coencha, Criabá, Zacua, Picroiaquidu. É Hilário, né, do povo Chacriabá, né, do município de São João das Missões. A gente está na margem esquerda do Rio São Francisco, e aonde a gente, desde 1728, né, assim, propriamente reconhecido, né, daquela região, e que também fazem parte desses 7 povos, né, que a articulação Rosalina representa. Mas nós tínhamos uma ligação muito grande com a terra, porque o povo Tuxá, eles são povos vazanteiros. Eles viviam na ilha da viúva, eles plantavam e atravessavam o rio e moravam perto da cidade. Porque o povo Tuxá, eles são os guardiões dos 4 elementos. Então, cada família ele tem como um guardião, né? Já a parentela do meu pai, eles têm a força da água, né? E assim, nós estamos vivendo até hoje, né, nesse jeito de produzir, mas ao mesmo tempo precisamos de apoio cada vez mais, né, da sociedade, né, para poder entender que nós não uma pessoa separada do ambiente. Nós precisamos de tudo isso para sobreviver, da reprodução, né, como povo Chacriabá, que sempre olha para a natureza olhando para a gente. Então, gente, é isso. Eu vi que algumas pessoas pediram o link aí, né? Fabiano vai colocar aí no chat o link dos vídeos. Ele faz parte do Museu dos Povos Tradicionais de Minas Gerais, Museu Vivo dos Povos Tradicionais. Tem muitos vídeos e vocês podem ver vários e quantas vezes quiser, vai ser ótimo. Colaborar também com o museu. Continuando, a gente vai apresentar a professora Lília, professora de literatura, língua portuguesa, literatura do campus Araçuaí. Tem um projeto, né, sobre
povos originários, e ela vai estar apresentando para nós esse projeto, né, contando como que foi pensado esse projeto e a importância desse projeto aqui no campus Araçuaí, na nossa região. Então, a professora Lília, por favor. Boa noite, Neca. Boa noite a todos que nos assistem. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o nosso projeto nesse evento maravilhoso do NEPRO. Bom, desde 2018, eu, juntamente com alguns colegas, né, servidores e estudantes do campus Araçuaí, idealizamos esse projeto. E desde 2018 nós desenvolvemos um projeto intitulado Povos Indígenas dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, ele é um projeto que ele conta com diversos colaboradores, né, dentre eles pesquisadores, tanto do IF, quanto de outras instituições de ensino. Nós temos estudantes que participam do projeto há mais de 2 anos. Temos também a parceria muito especial de povos indígenas, dentre eles o povo Pancararu Pataxó, da aldeia Cinta Vermelha Jundiba, e a nossa querida pesquisadora indigenista, Agera, que nos ensina muito a cada dia sobre a história, né, dos povos indígenas dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, que durante muito tempo foi silenciada e precisa ser compreendida e compartilhada, principalmente com essa nova geração. Esse projeto, eu aproveito para agradecer os programas de pesquisa e extensão, né, do Instituto Federal, que possibilita fomento de materiais de consumo, bolsas para os nossos estudantes de pesquisa e extensão. E, atualmente, nesse projeto, nós desenvolvemos 3 frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho é um grupo de pesquisa que nós temos no campus, e nós desenvolvemos um cronograma de leituras e nos reunimos, né, agora nessa pandemia, nos reunimos virtualmente, uma vez ao mês, para poder discutir um pouco, né, e aprender sobre essa história dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nesse grupo de pesquisa, nós temos conseguido a parceria também de vários escritores, vários pesquisadores que passaram anos investigando os vales, né, e ainda pesquisam esses vales, conhecendo a história dos povos indígenas. E também temos a presença de povos indígenas que ocupam esse lugar de fala para contar a sua história e também contar os seus desafios na atualidade. Esse grupo de pesquisa, ele é aberto ao público. A nossa próxima reunião será no dia 29 de julho. Tá? Quem tiver interesse, é só acompanhar a nossa página do Instagram, Jequibai, é a nossa página. E no dia 29 nós teremos a oportunidade, né, e também a honra de ouvir a pesquisadora Renata Ramalho, que ela publicou esse livro aqui, que é a sua tese de doutorado, em que ela investiga a proposta do projeto de província na região de Minas Novas. Então, vai ser uma discussão muito interessante e estão todos convidados para participar desse momento. Além desse GT de pesquisa, a nossa outra frente de trabalho é o processo de organização, catalogação, higienização e digitalização do acervo virtual da pesquisadora Geralda Soares, que convive com a causa indígena desde a década de 80. Então, a Gera, ela reuniu no seu acervo pessoal assim, uma história inestimável da região, né, dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, com foco para a questão indígena, e nós estamos nesse processo de organização desse acervo e também preservação desse acervo na modalidade virtual. Então, é uma forma também tanto de possibilitar a divulgação desse acervo, quanto possibilitar a sua preservação, porque no momento em que tivermos todo esse acervo virtual, vai evitar o contato físico e, com isso, preserva o documento. Então, esse acervo, né, devido a questões de autoria,
nós temos um site em que nós compartilhamos de acesso público parte desse acervo. Então, é uma parte muito pequena até o momento, devido às questões autorais, e nós temos um site provisório, você encontra o link lá na nossa página do Instagram, Jequibai, e em breve, né, eu acredito que até o início de agosto, final de julho, nós teremos já o nosso site oficial que chama Jequibai. O site já está hospedado, agora falta apenas o processo de migração desses materiais do site provisório para o nosso site oficial. Então, isso contribui muito essa promoção dos saberes sobre os povos originários. E o nosso a nossa terceira frente de trabalho são alguns projetos de pesquisa que nós desenvolvemos no campus Araçuaí. Neste ano, nós desenvolvemos um projeto em parceria com o povo Pancararu Pataxó, para conhecer um pouco, né, da cultura desse povo. E esse projeto ele tem como foco os estudos das plantas medicinais. Então, nós vamos fazer uma catalogação das plantas medicinais que são utilizadas por esse povo, e ao final teremos uma amostra dessas plantas medicinais. Então, este é um projeto que está em desenvolvimento, essa frente de trabalho, e nós pretendemos concluí-la até o próximo ano. Então, eu convido todos vocês, tá, que tenham interesse em conhecer um pouco e também participar do nosso GT de pesquisa sobre os povos originários. Será um prazer a sua participação. Acesse a nossa página do Instagram, né, Jequibai, e conheça um pouquinho, tá, as nossas frentes de trabalho. Neca, muito obrigada. Lília, ótima colaboração, né? A Lília tem uma atuação de destaque no campus Araçuaí, muito envolvida com as questões da região, com os projetos. É uma professora muito aplicada. Parabéns e obrigada, viu, Lília? Obrigada, Neca. Um abraço a todos. Obrigada, Lília. Então, agora, nós vamos passar para ouvir o nosso convidado também, né? O Carlinhos Dairel. Falar de Carlinhos Dairel é uma alegria, viu, gente? Ter Carlinhos aqui conosco também é uma alegria assim, que não dá para medir. O Carlos Alberto Dairel, né? Desculpa aí, já estamos tão familiarizados que a gente já vai apresentando Carlinhos. O Carlos Alberto Dairel é doutor em Desenvolvimento Social pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Unimontes. Escreveu uma tese maravilhosa que chama de Nativos e de Caboclos, Reconfiguração do Poder de Representação de Comunidades que Lutam pelo Lugar. É a tese do Carlinhos, vale a pena ler, eu ainda não li tudo, mas eu li partes. Possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável pela Universidade Internacional de Andalúcia. Atua como pesquisador em pesquisas junto ao Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, em temas relacionados com gestão de territórios tradicionais, e junto ao grupo de pesquisa Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental, que é o NIISA, da Unimontes. Então, o Carlos Dairel ele atua principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, populações tradicionais, desenvolvimento rural, agroecologia, meio ambiente e convivência com o semiárido e com os cerrados. Carlinhos ele tem uma atuação muito intensa, né? Uma atuação muito positiva, muito ética e muito comprometida com a causa ambiental, da agroecologia, no norte de Minas Gerais, né? Então, ele é uma referência para nós, não só como pesquisador, mas como militante, né? E com uma relação muito dialógica, muito respeitosa com esses povos. É uma referência importante. E o Carlinhos, eu vou só contar uma historinha para vocês, só mais uns minutinhos, só para vocês verem, quem não conhece, né? Porque eu acho difícil, mas como a gente tem muito estudante
E a gente fica feliz de ter os estudantes aqui participando com a gente dessa noite, desse momento, também os colegas. Só para a gente ter um pouquinho, saber um pouquinho mais quem é Carlos Dairel, em 1975, né, em plena ditadura militar, na manhã de 25 de fevereiro, o Carlinhos foi assim, destaque lá em Porto Alegre. Ele estudava engenharia elétrica e o prefeito da época, Thompson Flores, resolveu cortar 20 árvores, né, Carlinhos, na rua. E o Carlinhos, que já fazia parte da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, ele subiu uma árvore, né, chamada tipuana, para impedir o trabalho dos motosserra. E ele, nessa árvore, começou a juntar os colegas, né, e fizeram um movimento, um protesto, e essa árvore está lá até hoje. Então, naquela época da ditadura, não se podia fazer esse tipo de manifestação, né? Então, impedir corte de árvores era crime contra a segurança nacional. Então, foram para a delegacia, né? Mas caiu também nas páginas dos jornais e virou foi um protesto assim, de grande repercussão. E esse grupo que o Carlinhos participava também nas manifestações, eles usaram um termo que eu achei muito interessante, né? Eles argumentavam assim: o prefeito falou que queria plantar 20 mil árvores nos bairros, né? Que iam cortar 25 árvores velhas e ia plantar 20 mil árvores novas. E o argumento era, argumenta que não tem importância derrubar 25 árvores velhas, porque seria plantado 20 mil novas. Seria como dizer, não importa que morra o nosso velho e sábio prefeito, que estão nascendo tantos bebês, né? Uma comparação que eles fizeram na época. E aí tem, assim, vocês olham na internet, está lá o Carlinhos em cima de uma árvore, um rapaz novinho lá em cima de uma árvore e segurou a árvore até hoje. Então é para a gente mostrar um pouco, né, dessa história, desse compromisso do Carlinhos com a questão ambiental. Então, Carlinhos, para nós, então, assim, eu conheço Carlinhos desde 93, né? Já me formando lá na militância política, Carlinhos estava lá, já fazendo esse trabalho com a gente também de formação. Então, é essa alegria mesmo que a gente recebe, viu, Carlinhos, aqui no nosso campus, fica bem à vontade. E eu sei que tem muita gente aí curioso para saber o que são esses 7 povos, quais são as lutas desses 7 povos, o que esses povos fazem, o que é a articulação rosalino, né, dos povos tradicionais. Então, eu acho que é isso que a gente, sim, espera que você nos conte, fique bem à vontade, sinta-se em casa. Pois é, Neca, né? Que bom a gente estar se encontrando de novo, né? Nesse espaço aqui, né? Agradeço, viu, Fabiano, né, que fez o convite, a Lília, né, que estão desenvolvendo esse trabalho tão bonito, e a Neca, né, que nós já conhecemos há de muitos anos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no meio de vocês, viu? De trocar essas ideias, trocar as experiências, né? De saber o que vocês estão fazendo e também a gente está colocando o que está acontecendo aqui pelo norte de Minas, né? Nessa região aqui. Então, agradeço muito o convite. Iniciativa importante do NEPRO, né? Dessa perspectiva de aproximar com os sujeitos do campo, né? Essa é uma iniciativa muito importante, né? Porque quando a gente fala desses sujeitos do campo, nós temos uma história muito longa de negação desses sujeitos, né? E, muito recentemente, que esse processo de invisibilidade desses povos, dessas comunidades, começou a mudar aqui no contexto brasileiro e também no contexto de Minas Gerais. E aí, iniciativas, essa como a do NEPRO, é muito importante, né? Eu vou comentar com vocês aqui
sobre as lutas, né, territoriais da articulação Rosalino Gomes de povos tradicionais, né? É uma articulação que ela emerge a partir, principalmente, seus primeiros passos, né, nos anos 90, mas principalmente a partir dos anos 2000, né, quando esse conceito de comunidades tradicionais, essa categoria, ela passa a ser acionada por esses sujeitos do campus, né, que passam a se autoafirmar como tradicionais, né, com diversas categorias, né, e isso provoca uma mudança no cenário, não só da luta pela terra, né, mas de conhecer a diversidade de povos que existe no nosso meio, que muitas vezes a gente desconhece deles, né. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar uma apresentação, né, que eu vou estar me baseando para poder estar conversando. Aí eu peço para me informar se essa apresentação já está sendo visível. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Parece que sim, Carlinhos. Tá, então tá. Porque eu não consigo ver. Então tá bom. Então, qualquer coisa que tiver aí, vocês me falam, né? Então, eu vou estar falando sobre as lutas, né, por territórios de povos, comunidades tradicionais, em particular aquelas que estão sendo acionadas pela articulação Rosalino, né, de povos e comunidades tradicionais, né? Eu fiz, em particular, eu fiz um estudo na minha tese de doutorado, foi conhecer como a importância desse processo quando os lavradores, os camponeses, né, os pequenos produtores, agricultores familiares, passam a acionar essa categoria de comunidades tradicionais. O que isso teve em termos de repercussão, né? Então, o estudo que eu fiz tem a ver com a trajetória dessa articulação, que ela surge em meados dos anos 2000, né? E como esse reposicionamento, ele possibilitou conquista não só de territórios, mas um novo olhar sobre a região, né? Então, o assunto que eu vou tratar com vocês é esse. E quando a gente fala sobre os povos do sertão, da sociodiversidade, existe, na verdade, por nós, né, pela sociedade, inclusive pela academia, inclusive na parte historiográfica, né, um desconhecimento enorme da formação do campesinato, né? A gente não conhece, a gente acha assim, a gente conhece muito pouco dessa população rural, né? Até porque ela foi muito negada ou então pasteurizada, né? Pasteurizada. Então, quando a gente vai no campo, nas roças, nas comunidades, quem é esse povo? Quem é esse povo que a gente está conversando, está dialogando com eles, né? Na verdade, nós temos história aí muito antiga, gente, muito antiga. Se a gente for ver, no caso aqui do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, nós temos história de povos originários de 12 mil anos, né? Dos antigos caçadores-coletores, principalmente do tronco macro-G, né? E esse processo de ocupação tradicional dessa região, ela, de alguma maneira, chegou aos povos de hoje, né? Sofrendo influência tanto da cultura indígena, quanto também da cultura africana, né? E, posteriormente, europeia, né? Que
que chegou nessa região, né? Então, quando a gente vê hoje, chega no campo, a gente se depara com diversas identidades, né? Geraizeiros, veredeiros, chapadeiros, né? Vazanteiros das ilhas de São Francisco, catingueiros, apanhadores de flores, né? Além dos povos originários que permanecem, né? Como aqui no norte de Minas, o Chacreabá e o Tuxá, mas como também, né? No Vale de Jequitinhonha, no Doce, né? Os Machacalipa, Cararu, Pataxó, né? Além dos povos quilombolas, né? O que acontece? Nós vivemos numa região que ela tem uma diversidade ambiental e ecológica muito grande. A gente pode dizer até que nós somos privilegiados quando a gente está no norte de Minas, de Jequitinhonha. A gente está numa região de transição, né, de Cerrado para Caatinga, de Cerrado para Mata Atlântica, né? Então, essa diversidade de ambientes e de climas e de paisagens, né? E nessa diversidade de paisagens, a gente encontra também uma diversidade cultural muito grande, que às vezes elas não são explicitadas, né? Mas quando a gente aprofunda o nosso olhar, a gente começa a ver essa riqueza dessa diversidade da região onde nós moramos, né? De sistemas culturais, de sistemas produtivos, né? A gente encontra uma diversidade de sistemas produtivos, com diversidade de sementes, de maneira de produzir, de viver, de coletar, né? Frutos, né? De convivência com os ecossistemas muito grande, né? Então, a gente tem uma diversidade imensa e sistemas produtivos que vão se adaptando em cada região de uma maneira diferente, seja na região de Caatinga, na região de Cerrado, na região de Mata Seca, de Vazantes, né? Cada um desses lugares, a população soube conhecer esses ambientes, conhecer suas potencialidades, suas limitações e historicamente, desenvolveram, né, sistemas produtivos os mais diversos, né, que persistem até os dias de hoje, né, não é uma coisa que já foi, é uma coisa que é presente até os dias de hoje. E tanto sistemas agrícolas como regimes agrários, né, que não necessariamente o da propriedade privada individual, né? Nós temos uma diversidade de regimes agrários que articula, né, a propriedade individual ou a unidade produtiva familiar com áreas de uso comum, né, onde são aproveitados as potencialidades né, de cada um desses ambientes, né? Seja em regiões de serra, como a Serra do Espinhaço, seja como nas imensas vazantes do Rio São Francisco, né? Que vivem populações que souberam conviver com os ciclos de enchente cheia do São Francisco, como as comunidades vazanteiras, né? Criarem gado, né, nas áreas de mata seca, sem acabar com a mata, né? E o mais importante são essas populações que, historicamente, e ainda nos dias de hoje, foram e são as principais responsáveis pela produção de alimentos. Então, se a gente tem hoje uma nação brasileira, a gente tem um estado como Minas Gerais, nós temos esses diversos núcleos urbanos que se formaram, foram graças a essas populações que conseguiram manter, né, o desenvolvimento dessas cidades, né, produzir e alimentar essas cidades, esses núcleos urbanos, né, não só da região, como também de fora. E continuam mantendo até os dias de hoje, apesar dos grandes desafios, da perseguição que sofrem, né, da negação que sofrem, né? Então, isso é muito importante. A gente está afirmando aqui, porque essa população,
apesar desse contexto, né, de importância que elas tiveram e continuam tendo, elas, principalmente a partir dos anos 1960, 1970, com os grandes projetos desenvolvimentistas da Revolução Verde, adentraram nessa região, desestruturando seus sistemas produtivos, seus regimes agrários, né, provocando uma disputa cada vez maior de gado e de gente, né? Ou seja, as grandes fazendas entraram, né, nessas regiões que as comunidades viviam, muitas delas em áreas de terras devolutas, né, que não eram regularizadas, né? Então, acionaram as institucionalidades do Estado para poder se apropriar desses territórios, né? Junto com grandes projetos que vieram para a região, né? Seja de pecuária, de irrigação, e principalmente nas áreas dos Gerais, nas grandes extensões de monocultura de eucalipto, né, que avançaram aqui no norte de Minas, no Jequitinhonha, em mais de 1 milhão de hectares, né, deixando essas comunidades encurraladas, né, sem poder acessar as áreas de uso comum, né, tendo que viver, sendo obrigado a viver em pequenas faixas ao longo dos córregos e rios, ou então se submeterem ao trabalho escravos, né? Ou seja, populações com imenso conhecimento dos seus ecossistemas, com conhecimento e habilidades de produzir no mais diferentes contextos, muitas delas passaram a viver trabalhando em condições de escravidão, né? Além de terem a desestruturação ecológica e ambiental da região, né? Ou seja, esse processo secou os rios, provocou muito assoreamento, vossorocas, né? Os córregos, e nós tínhamos região com muita água, e nós tínhamos sistemas funcionando, né, com a energia hidráulica, né, foram desestruturados, os córregos secaram, e as populações passaram a viver, muitas vezes, na periferia, né? Em um contexto muito difícil, né? Bom, apesar desse contexto, e principalmente a partir dos anos 1990, a partir da Constituição de 1988, que garantiu alguns direitos constitucionais para as populações indígenas, quilombolas, e das outras populações, principalmente do artigo 215 e 216 da Constituição, que passou a reconhecer a importância dessas populações que foram que construíram o legado da nação brasileira. Nesse processo, muitas famílias, muitas comunidades passaram, né, a ter conhecimento de seus direitos, né, e passaram a acionar diversas formas de lutas, na verdade, passaram a acionar, não, elas já vinham acionando historicamente diversas formas de lutas, e ao se depararem com essa possibilidade desses direitos, elas passaram a acionar lutas, acionando a categoria como comunidades tradicionais, né? E esse processo foi importante, que aqui na região propiciou o surgimento de diversos movimentos e articulações de povos tradicionais. Um deles foi a Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais, que surgiu de um processo inicial ainda nos anos 1990, quando estava se debatendo, ainda na ECO 92, estava se debatendo a importância dos ecossistemas mundiais e brasileiros, né? O povo aqui do norte de Minas foi participar no Rio de Janeiro, da ECO 92, e articulou lá com outras organizações de colocar os cerrados na pauta. A importância dos cerrados, né? Então, a partir da ECO 92, foi criada a Rede Cerrado, e a Rede Cerrado
depois passou a interagir com diversas outras organizações e povos, e a partir do governo, principalmente a partir de 2003, eles passaram a acionar a necessidade de políticas específicas para os povos do Cerrado e os povos dos diversos biomas brasileiros, articulando com os extrativistas da Amazônia, com as comunidades quebradeiras de coco, né? E nesse processo que aqui no norte de Minas surgiu a articulação Rosalino, congregando os 7 povos, né? Ou seja, eles tiveram o nome que deram à articulação Rosalino, foi o de uma liderança indígena, Chacreabá, que teve importância muito grande nos anos 1970, 1960 e 70, no enfrentamento aos fazendeiros que estavam tentando grilar suas terras. E esse enfrentamento eles conseguiram, primeiro, serem reconhecidos como os indígenas e, posteriormente, conseguiram a demarcação de seus territórios. E, a partir daí, fizeram um processo de luta para poder tirar os invasores. Teve como consequência um massacre em que o cacique Rosalino foi assassinado, mas essa luta ela teve uma importância muito grande aqui no norte de Minas e um reconhecimento. Então, quando esses povos tradicionais começaram a se articular, eles deram o nome de Rosalino em função desse reconhecimento, né, juntando esses 7 povos, né, que fazem parte da articulação Rosalino. Que povos são esses, né? São os vazanteiros, né, de comunidades que vivem ao longo do Rio São Francisco e que passaram, né, que tem uma história muito, muito antiga, né, de convivência com o rio, e passaram a serem expropriados pelos fazendeiros e, posteriormente, passaram a enfrentar os órgãos ambientais, porque passaram essas áreas que eles viviam e conservavam, muitas delas foram criadas unidades de conservação, em particular como compensação ambiental do projeto Jaíba. Então, você tem aí os vazanteiros, né, que ficaram encurralados nas ilhas e depois eles passam a se organizar em um movimento chamado Vazanteiros em Movimento, né, que passam a desenvolver suas lutas. Nós temos os geraizeiros, né, impactados principalmente pela monocultura de eucalipto, e que passam a fazer, então, todo um processo de luta, né, pelo reconhecimento de seus direitos territoriais. Nós temos as comunidades de apanhadores de flores sempre viva, que vivem nessas regiões de altas serras, né, da Serra do Espinhaço, conseguem conviver nas lapas, né, vivem um processo de transumância, vivendo um período nas áreas mais baixas e outro período na serra, coletando flores, soltando os animais, cultivando também nessas áreas, né? Então, nesse processo aí, que esses 7 povos, né, são os veredeiros, vazanteiros, quilombolas, indígenas, catingueiros, geraizeiros, eles se articularam, e os apanhadores de flores, eles se articularam e constituíram a articulação Rosalino Gomes de povos tradicionais, que vivem nessa região aí do norte de Minas, né? E também no Alto Jequitinhonha, né? Eles vivem nessa região aí, né? Esse aí é um mapa que eu estou apresentando, que eu sistematizei na minha tese, onde que vivem esses povos, né? Então, nós temos aí, com essas diferentes cores, né, nós temos na margem, né, na parte esquerda, aí, né, os veredeiros, na margem esquerda de São Francisco, depois com essa cor azul, depois com essa cor roxa, aí, nós temos os vazanteiros, em movimento, a região em que eles estão organizados e mobilizados. Depois, nessa região de cor marrom, aí, nós temos as comunidades quilombolas do território negro da Jaíba, uma região de planície, né, de São Franciscana, em que
que foi região de refúgio de negros que fugiram da escravidão ainda no começo do século XVI e no século XVII. Né? Passaram a ocupar essa região que tinha uma alta incidência de malária. Aí, na região amarela, são as comunidades catingueiras, que vivem principalmente na região do sopé da Serra do Espinhaço, e essa área aí amarelada, amarronzada, são as áreas de incidência dos geraizeiros, e, finalmente, essa área rosa aí são as áreas onde vivem as comunidades de apanhadores sempre vivas, né? As comunidades de apanhadores de flores sempre vivas, né? Só para você ter uma ideia, nós estamos falando com o pessoal do Instituto Federal de Araçuaí, para saber onde vocês estão localizados, né? Essa área de incidência é uma área imensa, né, dessa articulação, né? São quase 7 milhões de hectares onde que vivem, estão distribuídos esses povos, né? E ao longo, e a articulação Rosalino desenvolveu como estratégia para o reconhecimento, e principalmente pelo direito territorial, eles utilizaram como estratégia, primeiro, o processo de autoidentificação e autoafirmação identitária, né? Esse processo é fundamental quando uma comunidade ela passa a acionar a sua história, a sua ancestralidade e se afirmarem, né? Então, esse processo ele é muito importante nas estratégias de luta que a articulação Rosalino vem desenvolvendo aqui na região. A segunda estratégia é a questão do reconhecimento do território onde vivem, né? Esse reconhecimento do território ele é realizado com atividades, né, com uma série de atividades, né, inclusive contando principalmente com apoio de ONGs, de pastorais, né, organizações ligadas, né, da academia, né, de professores, pesquisadores, né, que apoiam nesse processo de identificar o território e a comunidade realiza a sua autodemarcação, ou seja, demarca o território que a história mostram, né? A história deles mostram o lugar que é fundamental de vida deles, né? Aí existem diversas ações de retomada, de empates, né? Quando eles conseguem o território, né, de gestão territorial, desenvolvem muitas articulações e alianças, né? Então, nesse sentido, é fundamental a capacidade de diálogo com os pares, entre eles mesmos, e com os setores da sociedade que estão do lado deles, e incidência em políticas públicas, né, sejam municipais, estadual, federal e internacional. Então, nós temos diversas iniciativas, né, como o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né, que existe no Brasil, fruto da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Em Minas Gerais, a Política Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, que gerou, né, que é gerida pela Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, criação de reservas de desenvolvimento sustentável, de projetos de assentamento agroextrativistas, né, e, recentemente, um sistema importante de patrimônio mundial que foi reconhecido pela FAO, no caso dos apanhadores de flores sempre vivas, né. Então, essas são as iniciativas que são promovidas pela articulação Rosalino, de autodemarcação do território. Então, as comunidades participam, discutem a realidade, fazem enfrentamento, né, às empresas que estão destruindo o seu lugar, né, elaboram um mapa onde vivem e fazem a autodemarcação. Aí nós temos o exemplo da comunidade de raiz, né, uma comunidade geraizeira de raiz que está na luta pelo seu território, né. Aí outro exemplo, e é muito importante a capacidade desses movimentos de acionar a juventude nessas lutas. Aí nós temos um caso de uma autodemarcação
que teve um apoio muito grande da juventude que fazia uma parte do Programa de Formação de Jovens, né, do CA, em articulação com o pessoal da Bahia, que foram apoiar uma luta da comunidade geraizeira, lá de Rio Pardo, da comunidade do Moreira, na demarcação do território que tinha sido expropriado pela empresa Gerdau, né? Acionam também outras formas de resistência, né? No caso aí, fornos de carvão que estavam produzindo carvão, então, de repente, ventanias destrói esses fornos, põe fogo, né? Fazem retomada do território, né? Fazendo acampamentos, né? Acionando apoios como a Via Campesina, sindicatos, trabalhadores rurais, academia, ONGs, pastorais. Aí é um exemplo da importância desse trabalho que é feito em interação com grupos de pesquisa de universidades, né? Nós temos aí uma luta que foi desenvolvida durante muitos anos, né, pelas comunidades vazanteiras, e que o NIISA fez estudo apoiando lá o reconhecimento, a história da comunidade de Pau Preto, que posteriormente, né, num trabalho junto com os vazanteiros em movimento, né, foi um território que foi retomado, embora lá tivesse um parque, tem um parque até hoje, né? Então, são diversas iniciativas que são promovidas pelas comunidades, né? Sejam comunitárias, seja acionando os poderes públicos, né? As possibilidades que tem em termos de políticas públicas, né? Fazendo ações não só locais, mas também em Brasília e em diversos outros espaços, né? Nós temos aí o caso da luta pela RDS Nascentes Geraizeiras, que mais de 12 anos de luta das comunidades contra a monocultura do eucalipto, e conseguiram, em 2013, a criação, 2014, a assinatura para a criação da RDS Nascentes Geraizeiras, né, depois de diversas lutas locais, regionais e nacionais. No caso, eles fizeram uma greve de fome e de sede, né? E finalizando essa etapa, a gente começou falando da importância da luta indígena, que vem sendo uma referência para essas comunidades, né? Então, as comunidades, quando o povo Xacreabá fez uma retomada, essas comunidades estiveram presentes junto com eles lá na luta pela retomada. E esse processo, desse intercâmbio, dessas ações conjuntas, ela tem sido fundamental nas ações que a Articulação Rosalino promove. Se no momento o pessoal foi lá apoiar a luta do Xacreabá, em outro momento, os Xacreabá foram, no caso, vou dar um caso bem concreto, né, das comunidades de apanhadores de flores, né, saiu um ônibus dos Xacreabá e dos Tuxá, junto com os geraizeiros, para poder apoiar a luta lá das comunidades de apanhadores de flores, né. E esse processo, o que ele gerou? O que esse gerou? Ele gerou... Aí nós temos aqui um mapa das dinâmicas territoriais da Articulação Rosalino, já estou terminando. Nós podemos hoje diversas conquistas. E na minha tese de doutorado, eu tive a oportunidade de fazer a sistematização dos resultados dessas lutas, o que elas geraram, né? Uma série de territórios tradicionais, autodemarcações. Existem territórios tradicionais que estão em processo de autodelimitação, territórios tradicionais regularizados, além de assentamentos de reforma agrária, né, que foram mobilizados, seja nesse processo de luta das comunidades tradicionais, seja nesse processo de luta das comunidades de agricultores sem terra. Aí nós temos um exemplo, no caso aqui da região, das lutas que resultaram, por exemplo, em territórios tradicionais que hoje estão autodemarcados. São 25 áreas com 657 mil hectares em disputa. Existem 14
territórios tradicionais que estão em processo de delimitação e que representam um total de 108 mil hectares. Além de outras áreas que estão em disputa, como as terras de marinha na região do São Francisco, e em articulação com a luta das ligas camponesas, com 75 mil hectares. Ou seja, nós temos um total de áreas que estão em disputa hoje, 842 mil hectares. E já tem conseguido 11 territórios regularizados, né, com 188 mil hectares, e 48 assentamentos de reforma agrária com 219 mil hectares. Ou seja, nós já temos podemos dizer que temos diversas áreas conquistadas, mas ainda tem muitas áreas ainda a serem conquistadas, né? Pois é, gente, então era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Quando a gente fala de povos comunidades tradicionais, e foi bom a gente saber que vocês aí têm uma interação importante com a GERA, vocês estão envolvidos no apoio à luta, né, dos indígenas, né, da Pancararu, Pataxó, né? Porque a gente tem uma história no Brasil, uma longa história de negação dos povos formadores da nacionalidade brasileira. E com essa tese de doutorado, eu tive a oportunidade de sistematizar fazer uma reflexão sobre o que esse fenômeno associado à emergência no campo político das comunidades tradicionais, o que isso provocou em termos de repercussão, né? Ele apontou não apenas novos ingredientes na luta pela terra no Brasil e aqui na região, né? Mas principalmente de gentes que não apenas nos trazem uma história de convivência, de conhecimentos profundos sobre os ecossistemas, sobre as plantas e os animais, mas principalmente de gentes que possuem uma outra racionalidade, uma outra cosmovisão, uma outra ontologia acerca do mundo que nos rodeia. E se eles conseguiram entrar em cena, descerem da serra, dos grotões, das lapas, saírem das lagoas, dos furados, das caatingas, das veredas, desde onde sempre viveram, é porque estão se movimentando. E essa movimentação que eles fazem é importante não só para a vida deles, mas principalmente para a nossa vida, para a vida do planeta. Então, são essas as iniciativas, né, que vêm sendo promovidas pela Articulação Rosalino e que como é que eu faço aqui? Apertou aí, Carlinhos? Não sei se eu voltei, né? Já voltei, né? Hã? Tinha cortado um pedacinho da sua fala, no final. Certo. Mas o importante é o seguinte, o importante é que esse processo de emergência das comunidades tradicionais, depois que passaram a se afirmar não só como comunidades, mas como povos tradicionais, né? Tem uma importância muito grande, porque eles colocam uma outra maneira de se ver e se enxergar no mundo, e de se viver e de conviver com os ecossistemas, com os nossos ambientes, né? Que é o aprendizado que a nossa sociedade está precisando de ter, frente a esse contexto, né, cada vez mais dramático que a gente está vivendo, né, de desestruturação total dos ecossistemas, dos ciclos que sustentam a vida no planeta. Então, se nós temos possibilidade de vida futura, esses povos têm muitos a nos ensinar, né? Então, é isso aí, a gente está aí aberto para poder continuar a conversa com vocês, e a gente agradece essa oportunidade de diálogo aí. Carlinhos, bom demais, nós que agradecemos aí, né, esse banquete, assim, né, de conhecimento, de informações, para nós muito importante, necessária,
Eu vi que muita gente não sabia o que são os 7 povos, os catingueiros, né? Então, é muito, muito, muito válido, muito boa essa discussão. Eu vou trazer aqui alguns comentários que estão lá no chat, que às vezes a gente não vê, né, Carlinhos? Que são... a gente não vê. anima um pouco. Eu quero parabenizar aí a Ana, né? A Ana Nepomuceno, tá muito empolgada aí com a discussão, discutindo bastante, muito sensibilizada com a questão, com a luta, né, Ana, das comunidades tradicionais, das dificuldades que enfrentam e que encontram resistência, né, coragem, e com coragem elas se organizam e tentam mudar a sua situação, assim. A Maria Beatriz tá feliz por te ver, Carlinhos. Maria Beatriz de Oliveira, boa noite, Carlinhos, bom te ver. O José Carlos, nosso professor Rony, né? Ele comenta que os processos de exploração e expoliação sempre foram violentos e as pressões se acumulam sobre a promessa messiânica de redenção do vale. Povos e comunidades tradicionais resistem. Estejamos juntos. Professor Fabiano, no processo de ocupação territorial do capital, essas comunidades sempre foram vitimadas. Agora, com a retomada do setor minerário e extrativista, com grandes projetos, tornam a atacar essas culturas. A Ana pergunta, né, como fizeram para impedir isso. Eu acho que é muito numa fala sua que eu não consegui identificar em qual contexto. O Vicente, obrigada, Vicente, por participar com a gente. Vicente é um colega do Instituto, lá do Instituto Federal de Brasília, está aí também no movimento da frente, né, organizando aí a frente dos institutos federais, a frente da educação do campo, junto ao FONEC, né, que é o Fórum Nacional de Educação do Campo, aí organizando a frente dos IFES, né, na questão da temática da educação do campo. Muito bom, Vicente, você participar com a gente. Ele diz, grande trabalho do Carlos, sujeitos coletivos de direitos, suas organizações de identidades, com a força de sabedoria questionáveis e inestimáveis. E Vicente traz uma pergunta, Carlos. Como estão inseridas as escolas nessas comunidades? Como funcionam as escolas famílias ou as articulações com organizações ou fóruns que dialogam com a educação do campo? O José Claudionô, o Jô, grande liderança aí também junto ao movimento dos quilombolas, né, da Coquivale, participando com a gente. Precisamos sempre entender os processos seculares de exclusão dos povos tradicionais para compreendermos as lutas destes, que não é só deles, mas de todos aqueles que conseguem fazer essa reflexão. São alguns dos questionários das questões que estão colocadas aí no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta mesmo, é só uma até agora do Vicente, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. A Ana, adoramos sua apresentação, Carlos, é bastante informativo. Então, a Laís agradecendo, o Arley também, dizendo a importância dessa articulação, né? A movimentação, o IFE e Forte Minas, a movimentação que povos tradicionais fazem é importante para a vida deles, para a nossa vida. Parabéns, Carlinhos, obrigado por resumir tão bem a base educativa desse processo. O Jonathan, é muito bom escutar uma pessoa com tanta experiência sobre um assunto de suma importância. Muito bom compreender, aprender também. A Ângela Freire está perguntando como o Carlos está percebendo os movimentos de municipalização. Você quer responder essa? A gente pode continuar falando todos que estão aqui, Carlinhos.
Você quer responder essas ou a gente vai falando todas que estão? Vamos falando, depois a gente... Não, podemos começar a conversar para também não ficar muito difícil, né? Tá certo. Mas interessante essa observação. Eu vou começar com essa observação acerca da violência, né, que se comete, né, com os povos da região e a história das promessas de redenção, né? Alguém fez esse comentário aí das promessas de redenção, né? Essas coisas estão muito interligadas. A negação e a invisibilidade da riqueza e da potencialidade dos lugares, ela não acontece, ela é intencional, né? Em função da invisibilização e da negação, é que chegam esses discursos de redenção, de emprego, de progresso, de desenvolvimento, né? Então, esse é um desafio muito grande e que está no germe da luta das comunidades para serem reconhecidas, né? Para serem reconhecidas. Nós temos exemplo aqui muito forte do caso, é um caso muito presente, esse processo da mineração aqui na região de Grão-Mogol, Rio Pardo de Minas, Riacho dos Machados, né? A mineração da ação é uma empresa chinesa que está voltando com os mesmos discursos dos anos 70, dos anos 80, dos projetos desenvolvimentistas que vão gerar emprego, né? Então, eles acionam essa categoria, né? Não, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar desenvolvimento, né? Sendo que eles falaram, nós vamos gerar, durante a construção da obra, 1.000 empregos. A gente fez um estudo agora, só nessa região existe a agricultura familiar, emprega 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. Só que isso não está visível, não está reconhecido. A produção, eles têm uma diversidade, a economia é rica e diversa, de natureza não capitalista, e abastece a importância econômica dessas comunidades, né? E ela hoje é reconhecida pelos estudos, pelos dados do IBGE, que é uma parcela, né, das informações que são organizadas e sistematizadas, ou seja, existe um potencial econômico que as comunidades promovem, que é muito grande e não é reconhecido. Então, você fica aí, ficar nessa invisibilidade, não só dos territórios, mas de suas economias, é extremamente negativo para essas populações. Então, uma das lutas que tem é passar a ser visível a importância delas. O pessoal sabe, você vai na feira, você sabe a maior parte dos seus produtos de onde que vem, né? A maior parte da produção inclusive de gado, né? 40% da produção de gado é da agricultura familiar. A maior parte da produção de leite é da agricultura familiar. Ou seja, então, inclusive, desmistificando esse papel que o agronegócio é o grande provedor de alimentos, né? Então, essa é uma grande mentira. Então, esse é um grande desafio para poder fazer esse enfrentamento. E, nesse sentido, as iniciativas que têm como germe o debate da educação do campo, e são muitas iniciativas que aconteceram, né, aqui no norte de Minas. Você tem aqui a rede de educadores, né, do semiárido, de educação do campo, né, que, além de promover diversas ações, né, tem toda uma diversidade de processos, né, que foram promovidos pelos institutos federais, pelas universidades públicas, né, que passaram a formar jovens que nunca tiveram possibilidade de acesso, e essa turma foi formada, estava sendo formada, né, porque nós estamos vivendo agora um processo de desestruturação desse sistema, né, que foi criado, e é importante ele permanecer, né? Então, nós temos hoje, em diversos lugares, professores, pesquisadores, né, diversos estudantes que estão fazendo já doutorado, né, inclusive formando. Nós temos o caso do Tuxá, que está fazendo medicina, um estudante de Tuxá que está fazendo medicina, né? Ou seja, nós temos diversos estudantes que estão formando e voltando para o seu lugar. Então, esse processo é muito importante.
ele é limitado ainda, né? Parece que precisa, nós estamos vivendo agora um processo muito violento de desestruturação dessas políticas que elas precisam ser enfrentadas. Então, a gente fala isso vendo casos aí do Instituto Federal de Araçuaí, mas o Instituto Federal, o campus de Salinas, o campus de Montes Claros, o campus de Januária, né? A importância que tem, porque são espaços que recebem, principalmente, pessoas do lugar para poder estudar. Então, isso é muito importante, né? Então, respondendo aí a questão que o Vicente colocou. E, no caso, nós temos experiência aqui, o pessoal deve conhecer a Magda, né? É uma lutadora importante aqui da Unimontes, né? Pela educação do campo, faz parte dessa rede. Ela teve uma experiência, né? Junto aí com os geraizeiros lá no assentamento da Pera, que foi uma iniciativa riquíssima de tentar criar uma escola diferenciada. Fizeram funcionar essa escola, geraram, né, uma série de processos da comunidade, embora depois fosse focado pelo contexto, né, político lá do lugar, mas a repercussão não ficou, essa iniciativa não ficou parada, né? Não temos muito escolas famílias agrícolas, nós temos algumas famílias agrícolas, acho que o Jequitinhonha tem muito mais iniciativa nesse sentido, né? Mas tem algumas aqui, como lá em São Francisco, lá em Itaiobeiras, são escolas que os alunos estão estudando e voltam para seus lugares, para suas comunidades, para suas famílias, e já provocando repercussão, né, nos lugares onde vive. Então, ou seja, é fundamental que esse processo a gente consiga fazer esse enfrentamento, né? Consiga resistir e, quem sabe, mudar esse contexto aí político que está criando traumas e desesperanças, né, em grande escala. Pode continuar aí. Continuar, né, Carlinhos? A gente vai falar aqui os que estão colocados, e aí a gente vai, né, a gente não vai continuar muito não, porque nós já estamos realmente com mais de uma hora de live, né? Embora seja muito interessante, mas a gente tem que colocar um limite. Vamos continuar aqui. A Beatriz, ela diz o seguinte, ela pergunta, né? A Ângela perguntou, né, como você vê esse processo de municipalização aí da educação que o Zema está promovendo. Eu estou imaginando que é isso que ela está falando. O Félix mandou um abraço para você e diz que a ONU declarou em 2021 a 2030 a década da restauração dos ecossistemas. Os povos tradicionais sempre foram os guardiões dos seus territórios. Quais são as articulações desses povos com os atores mundiais? Inclusive, na sua dissertação, você faz na sua tese, você faz uma coisa bonita, que é relacionar o modo de vida, um pouco, né, dizendo não sei se você aprofunda, mas você coloca desses povos, dos 7 povos, com alguns outros povos do contexto mundial, né? Alguma semelhança do modo de ser, de fazer, da cultura, que eu achei muito bacana. Mas aqui o Félix pergunta sobre a articulação, né, desses povos com os atores mundiais. A Maria Beatriz de Oliveira, ela pergunta se a mineração hoje é o maior desafio na região. Que tem lutas grandes aí, né, com relação à mineração. A Ana pergunta qual o maior desafio dos povos indígenas, né, e os outros 6 povos, a Ana Nepomuceno, e os outros 6 povos, qual que é o maior desafio deles?
Tem mais. A Darlene fala da importância, né, do conhecimento desses povos nas nossas e de outras regiões que deveria fazer parte da base curricular das escolas. Na verdade, a gente discute muito pouco, né? O currículo não existe quase nada das comunidades tradicionais, povos tradicionais. A educação do campo, ela se propõe a isso, né? A essa discussão. O Fabiano, penso que até 2014 a luta dos povos encampava a noção de que era preciso enlarguecer o Estado. Com sucessivos golpes, a partir de 2016, 2018 e 2020, a questão do direito tornou-se muito mais intensa. A violência tem sido escancarada. Você sabe informar sobre os índices de violência a partir desse contexto? O Rony, professor Rony, ele, certamente, Carlos, o discurso é sempre o mesmo: redenção, emprego, desenvolvimento e progresso. Os agentes locais ficam eriçados, o processo de expropriação avança sobre os povos. A Ângela pergunta sobre qual a sua leitura das escolas do campo, com a base nacional comum curricular, né, da proposta aí do governo, essa base nacional de currículo. A Darlene, devido à sua importância, tanto para a preservação da cultura como nosso enriquecimento. A Darlene está complementando ali, né? A Maria Beatriz Uena, é uma grande demonstração disso. Penso que os próximos encontros deveriam acontecer também nessas regiões. Então, são essas questões, Carlinhos, que foram colocadas aí para a gente discutir, e a partir dessas, a gente vai dando também, encerrando esse momento, né? Vamos ouvir, se tiver mais alguma aqui, eu peço e te passo, tá bom? Quando fala dessas coisas mais específicas de educação, eu sou aluno seus, viu? Então, acho que vocês têm condição melhor de posicionar, colocar o contexto atual aí, dos resultados da proposta de municipalização da educação, de mudança da base curricular, né? Mas o que a gente tem assistido, de uma maneira geral, né, principalmente nesses últimos, né, a partir desde o golpe, né, que sofreu, né, a ex-presidente Dilma, né, foi uma iniciativa violenta, né, dos setores neoliberais de desobrigação do Estado, né, e sustentado por uma elite que a gente não tinha ideia, né, da força e dos seus compromissos, né, associados ao escravismo tão fortes, né, que estavam tão fortes, né. Então, nós estamos vivendo realmente uma situação muito difícil, né, de desobrigação do Estado, né, de todos os sentidos, né, com possibilidade de estar vivendo, né, quase na iminência, né, de um Estado policial, militar, né, miliciano, né. Então, nós estamos vivendo realmente, a democracia brasileira está num processo, nós estamos, né, num processo limiar aí, né, em que é fundamental o posicionamento da sociedade. Nós não podemos ficar parados esperando, sabe? Nós temos que, de alguma maneira, né, sair das redes sociais, né, não só fazer o enfrentamento das redes sociais, mas, de alguma maneira, nós temos que sair, né, desse processo que a gente está vivendo, né, que é duro demais, né, por causa que você também não pode se expor, né, mas nós temos que encontrar alternativas para fazer esse enfrentamento, né. Então, realmente é uma situação muito difícil e a gente não pode ficar parado. E a violência, ela tem aumentado muito, porque, como nós estamos num contexto difícil de isolamento das comunidades, recentemente eu dei uma rodada agora na região das Vazantes, como que os fazendeiros estão acionando suas milícias, né, para poder fazer, né, uma série de processos violentos com as comunidades locais
que estão resistindo, né? E a maior parte dessa violência, ela não chega na sociedade como um todo, né? Não chega nos órgãos, né? Que deveriam estar aí para coibir. Então, nós estamos passando uma situação muito difícil mesmo. Essa discussão que o Ferguson coloca, né, da década da restauração dos ecossistemas, olha, o planeta está vivendo, nós estamos vivendo uma situação, se a gente não encarar ela de frente, que nós já passamos do limiar da resiliência dos ecossistemas. Então, nós temos agora que correr atrás dos prejuízos, né? Então, é fundamental que nossa capacidade de articulação ela se amplie, né? E é interessante que a articulação Rosalino ela tem conseguido estabelecer alguns nexos de diálogos, né, com povos da América Latina, da África, inclusive da Europa, né? E, nesse sentido, é importante ressaltar aqui a importância dessa articulação com a academia. Toda uma rede que hoje está criada de diálogo dessas comunidades com povos da América Latina, da Europa e da África, ela tem um dos pontos, um dos focos de articulação, o Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né? A articulação com o semiárido, a ASA, né, ela tem desenvolvido um papel muito importante também nesse sentido, de fazer essas costuras, e a Rede Cerrado. E a Rede Cerrado também tem feito diversas incidências, né, costurando diálogos com a Comissão, com o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, no sentido de reconhecer os cerrados, né, como um ecossistema crítico. Então, como resultado muito concreto disso, inclusive, é hoje um projeto que eu estou trabalhando aqui no CA, que é o projeto Resistir, que tem apoio do CEPF, que é um fundo internacional de apoio a ecossistemas críticos, né, que, no caso do Brasil, ele é intermediado pelo IEB, né, uma organização lá de Brasília, e pelo ISPN. Ou seja, e isso não acontece de um dia para outro, né? É fruto de diversos diálogos e de incidência nesses espaços de disputa de possibilidades de uso dos recursos, né? Dos recursos que, na maior parte das vezes, né, em sua grande maioria, ele é destinado para o agronegócio, né? Então, existe aí um campo de disputa muito importante e que a gente tem que estar incidido neles, né? E aí essa interação com a academia é outro espaço importante aí. Sobre os maiores desafios aqui do norte de Minas, pergunta se a mineração é um dos maiores desafios, eu acho que sim. Eu acho que sim, não, eu tenho certeza que sim. Por quê? Por que eu estou falando isso? Nós já sofremos a incidência das grandes, relacionado ao complexo siderúrgico florestal, com a expansão das monoculturas de eucalipto que ocuparam as chapadas. E os grandes projetos de irrigação e de barragens, né, que ocuparam as vazantes e as áreas de pecuária. E a mineração, ela agora está direcionando nas áreas até então intocadas, muitas delas intocadas. Então, no caso do norte de Minas, nós temos aqui que o pessoal do Instituto Prístino, né, identificou. No Brasil, existem 6 geossistemas que se chamam de geossistemas ferruginosos, ou seja, são geossistemas que tem na sua característica, ele é rico em minerais, principalmente de ferro, mas não só de ferro, mas que ele tem uma importância muito grande em termos de regulação hídrica e qualidade de recursos hídricos. Então, aqui no norte de Minas, nós temos o geossistema ferruginoso do Vale do Peixe Bravo, que é exatamente uma área que está se pleiteando para poder começar a uma exploração de mineração pela SAM, né, que é uma empresa.
Se esse é uma luta que já tem mais de 10 anos, que as comunidades estão resistindo, né? Entre elas, o pessoal dos Geraizeiros lá de Vale das Cancelas, mas não só eles, mas também as comunidades vacarianas, quilombolas, geraizeiras, né? Que estão fazendo uma resistência muito grande, né? Porque se esse projeto for aprovado de uma empresa, na verdade, existe uma área extensa que já está né, que estão fazendo pesquisa e com pedidos de direitos de lavra. Então, nós vamos assistir aqui como se fosse um outro projeto Carajás, numa região que até então intocável, né? Região muito rica em termos de água, de ecossistemas, de populações que vivem aí, né? Então, esse é uma das grandes ameaças aqui que o norte de Minas, porque se esse projeto for implantado, não vai ser só aqui o norte de Minas que vai sofrer, porque esse projeto vai ser implantado na cabeceira do rio Vacaria. O rio Vacaria é afluente do rio Jequitinhonha. Eles vão só usar não só a água do rio Jequitinhonha, né, da bacia do rio, né, do rio Vacaria, né, ou seja, vai comprometer não só a água, mas a barragem de rejeito vai estar instalada aí. Ou seja, qualquer risco de acidente, todo o Vale de Jequitinhonha vai sofrer. Então, isso é importante, a gente está conversando sobre isso, né, está alertando, né, o Jequitinhonha está sob ameaça de ser esse projeto. Então, nós temos que articular nossas forças de resistência. E não só com o Vale de Jequitinhonha, mas também com o Vale do Rio Pardo, porque o mineroduto ele vai atravessar toda essa região, né, vai sair do Jequitinhonha, vai atravessar o Rio Pardo e vai terminar lá na Bahia, Ou seja, então, é um projeto de impacto gigantesco, não só para essa região, né, como para o norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Vale do Rio Pardo, e também até a Bahia. Então, nós estamos, assim, precisando, né, foi bom, muito boa essa pergunta, nós temos que continuar conversando sobre isso, de como costurar essa resistência. Nós estamos agora num momento muito crítico, né, uma vez que a SAN está costurando interações com universidades, com governos, né, inclusive com o Ministério Público, né, para poder tentar acelerar o processo de licenciamento. Então, nós temos uma grande luta pela frente. E quando a gente fala quais são os principais desafios das comunidades, né, das comunidades tradicionais, é o território, né, o território. E essa é uma luta local, que ela é importante de ser feita, mas ela não pode ser feita, é importante que ela seja feita em articulação com a sociedade como um todo, né? Porque a luta desses povos, a sobrevivência desses povos, eles são, como eu falei anteriormente, né, motivo de esperança para todos nós. Então, nós, enquanto professores, estudantes, né, enquanto moradores, né, das áreas urbanas, é importante nós termos a clareza que a gente depende do modo de vida dessas populações, né, que souberam, né, que têm um conhecimento ancestral, né, antiquíssimo, né, que sabem, que conhecem seus ecossistemas, que sabem produzir, mantendo, né, a vitalidade dos ecossistemas. E essa possibilidade é a grande questão que a gente tem em termos de desafio do nosso futuro enquanto humanidade, né? Então, é isso aí, eu agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês, esperamos estar interagindo em outros espaços, em outros momentos. Carlinhos, bom demais. O pessoal está cheio de questões, sabe? O povo está com gás para conversar, está uma coisa ali nesse espaço de diálogo. A gente pode encaminhar as questões para o Carlinhos e depois a gente pode encaminhar por e-mail, porque tem algumas ainda, Carlinhos. Né? Ou ou você pode falar também se quiser, mas aí que a gente já está realmente caminhando para o encerramento.
para encerrar. O que você acha? Manda pelo e-mail as respostas depois? Eu estou falando, eu também estou olhando as horas aí, né? Já está chegando 9 horas, né? Então pode ser que o pessoal já esteja cansado, né? Então, mas a gente está aí. Pode mandar por e-mail também, que a gente responde, né? Mas o mais importante, né, cara, está sendo ótimo, né? Estar conversando com vocês, a gente dar uma maneira de interagir mais, né? Costurar mais ações, iniciativas. Fiquei muito feliz quando o Fabiano nos procurou, porque nós já vimos de um trabalho conjunto aqui com os Geraizeiros, e depois ele falou de você, e você lembrou, né, Neca, desde os anos 1990, que nós estamos nessas empreitas aí, e a gente não pode desesperançar, né? A gente não pode desesperançar, nós precisamos mesmo de costurar interações, né, ações conjuntas, e é muito bom saber que o NEPRO está fazendo essas ações, o trabalho, né, que a Lilian Mello comentou, né, que estão fazendo aí com as comunidades indígenas, né? Foi bom saber demais que vocês estão interagindo com a Gera, e se vocês têm a Gera aqui, aí nós temos a Zilá aqui, né? Uma militante da Pastoral da Terra, né, que faz um trabalho fantástico, né, embora esses dias esteja lá na região de Jequitinhonha, né, mas uma importância muito grande no trabalho de base que é feito aqui, né. Então, nós temos que costurar, porque o Jequitinhonha, o Vale de São Francisco, o Norte de Minas, né, nossas histórias são muito próximas, e nós estamos sob ameaça, porque nesse processo de mudança acelerada das condições ambientais, nós estamos sentindo os impactos disso. Se a gente ficar quieto, nós vamos virar isso que nós estamos assistindo na Síria, né, de refugiados da guerra. Nós vamos ter aqui milhares de famílias refugiados do clima, refugiados ambientais, que vão ter que estar saindo daqui para poder viver em outro lugar. Ou seja, então nós precisamos mesmo de costurar, né, ter consciência do que está acontecendo aqui, e as coisas que estão acontecendo aqui elas não são geradas aqui, né, elas são construídas em cima de interesses outros, né, nos países globais, né, nessa ação avassaladora do capital que quer tomar de todos os lugares, né, dominar tudo, né, e existe limite, nós estamos no limiar desse limite. Então, nós temos que trabalharmos o máximo, né, de maneira fortes, de cabeça em pé e articulados, né? Com certeza, Carlos. E como diz Vicente ali, está na hora de subirmos em árvores, né? Cada um abraçar uma árvore aí e não sair, não largar. Carlinhos, nós vamos encerrar. Agradecemos muito a você, a Lília, que participou aqui conosco, aos colegas, aos estudantes, às lideranças, pessoas da comunidade, né, os convidados aí, que vieram colaborar e participar com a gente, os nossos colegas servidores. Então, foi uma alegria grande. A gente encerra agora, né, com esse gostinho de que eu queria ficar mais, né? E que é isso que é bom. E a gente gostaria mesmo que você retornasse em outros momentos para a gente continuar conversando, porque a gente tem coisa demais para conversar, né? E trocar ideia. Sim. E eu fiquei tão feliz quando vocês mostraram aqueles vídeos, né, de ver lá seu Adão falando da importância dos Gerais, olha só, para o planeta inteiro. Olha só a sabedoria da fala dele, né? Ou seja, nós temos muitos mestres, muitos doutores aí nessas comunidades, né? Que têm clareza e consciência, né? Para poder, né? A fala de Lourdes Catingueira, né? Nos lançando um novo olhar sobre a Caatinga, a riqueza da Caatinga, e de seu Hilário e de Dona Nália, né, Tuxá, né?
como povos originários, né? Com eles, a nossa possibilidade de vida é na esteira da existência desses povos, né? Então, fiquei muito feliz de ter começado, né, com esses vídeos que vocês passaram, e eu tenho muito também a agradecer, né, ao CA, tempo que eu trabalhei no CA, no PPGDS, né, a oportunidade que eu tive de sistematizar os estudos, né, mas principalmente a oportunidade que as lideranças, né, as antenas da articulação Rosalino, né, me deu de poder conviver com eles, né, durante um bom tempo, né, conversar, dialogar com eles, escutar com eles, né, foi um aprendizado fantástico, né. Esses povos têm que estar na frente, né, nós temos que criar todas as condições, né, para que eles sejam efetivamente reconhecidos, né. É isso aí, eu agradeço muito essa oportunidade. Então, nós que agradecemos, a gente pede desculpa aí, né, gente, pelo início, pelos erros, e fica para a próxima. Um grande abraço, viu, Carlinhos? Beijão para você e para a Tininha e os meninos, né? Todos eles. Estão aqui comigo. Eita, um abraço a todos. Gente, brigadão, boa noite, bom descanso, né? E continuemos com essa conversa.